milhões de reais para pagar a comissão técnica do Dorival Júnior. Vamos ver o que o São Paulo fará a partir de agora. Ontem ainda tivemos a vitória do Santos sobre o Coritiba por 2-0. O Peixão está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Quem também se garantiu foi o Palmeiras, que derrotou o Jacuipense fora de casa por 4-1. O Remo se classificou ao vencer o Bahia por 2-1. O Atlético Mineiro passou pelo Ceará nos pênaltis e também está nas oitavas de final. O Mirassol derrotou o Bragantino por 2-1. Mirassol também na próxima fase da competição. E o Vasco da Gama empatou com o Paysandu por 2-2 e se garantiu. Atenção para os jogos de hoje e transmissão Bandeirantes, hein? O Corinthians recebe o Barra, 7h30 da noite, na Arena Corintiana. Transmissão Bandeirantes do Ulisses Costa. Hoje também tem Chapecoense e Botafogo, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Confiança e Grêmio, Vitória e Flamengo, além de CRB e Fortaleza. Convite feito a partir das 7 da noite, Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de amanhã, aliás, a partir da meia-noite, né, Thaís? Daqui a pouquinho já, ó, meia-noite, todo mundo com o radinho aqui, ó, 107.3, a nova frequência da Bandeirantes. Em o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Dia 30 de maio, sábado em Campinas, tem o Festival do Rádio e da TV. Todas as rádios e TVs da região juntas em um grande encontro, celebrando a música e a paixão pela comunicação. Com shows, espaço infantil, praça de alimentação e uma exposição especial sobre a história do rádio e da TV. A partir das 11 da manhã, com entrada gratuita. Festival do Rádio e da TV. Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. No dia 31 de maio, o distrito de Nova Aparecida, em Campinas, será palco da 7ª parada do Orgulho LGBT+, do Padre Anchieta. A concentração começa ao meio-dia na Praça da Integração, localizada na Avenida Papa João Paulo II. Com o tema Sem Democracia Não Há Orgulho, o evento espera reunir até 7.000 pessoas para celebrar a diversidade e reforçar a luta por direitos civis e inclusão. O lema deste ano, Vidas LGBT+ importa, basta de LGBTfobia e transfobia, chama a atenção para a urgência do enfrentamento à violência, especialmente contra pessoas trans. A programação artística está recheada. O público vai poder conferir apresentações de DJs como Flávio Fênix e Lari Mori, cantores como Maikombi e Isa Leite, além de grupos como Bloquete e um grande show com apresentadoras como a Canunes e Thalita Petrovani. De Campinas, Maria Eduarda Lopes. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Sua tarde merece mais informação, leveza e estilo. De segunda a sexta, Nath Luquezzi comanda o Band Mulher, onde você fica por dentro de assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Band Mulher, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, na tela da Band. Rede Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minutos 10:02. Bom dia para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes, na Bandeirantes Campinas. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes está chegando e até às 11h30 da manhã. Você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e, claro, noticiário nacional e internacional, noticiário político nesta quinta-feira também em destaque neste dia 14 de maio de 2026. Nós vamos juntos até que Carlos Henrique chegue com Nossa Área e o timaço de Carlos Batista levando para você as principais informações dos times de Campinas, Guarani e Ponte Preta, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Brasileiro Série C,
e o esporte em geral aqui da nossa região. E você é mais do que bem-vindo a participar desta edição do Manhã Bandeirantes. Eu sei que você quer mandar o seu comentário hoje. Então vamos lá. WhatsApp liberado a partir de agora pelo 19, que é o nosso DDD, 971021493. 971021493. Nós vamos fazer um giro das principais informações de Campinas e região. Nós vamos, nesta edição, seguir atentos à operação da Polícia Federal que prende nesta manhã de quinta-feira o pai de Daniel Vorcaro e a repercussão do áudio ontem divulgado primeiro pelo Intercept, depois confirmado pelo jornalismo da Band, da conversa entre o senador e pré-candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro com o banqueiro preso e a conversa que aconteceu um dia antes da operação que levou Daniel Vorcaro para trás das grades. São alguns dos assuntos e a repercussão de hoje. O Partido dos Trabalhadores já ingressando com pedidos na Câmara para quebra de sigilo, para abertura de CPI, a reação dos demais candidatos da centro-direita brasileira, a movimentação na própria campanha de Flávio Bolsonaro. Tem reportagens sobre esse assunto e equipes espalhadas por todo o Brasil. FM 85.7, nossa faixa estendida. Lembrando que a faixa que você tem ouvido da Bandeirantes, que a partir de meia-noite entrará no ar, o 107.3, é para a programação de São Paulo, da Grande São Paulo, e se o radinho conseguir captar esse sinal, acredito que sim, chegue até Campinas sim. Você vai ouvir a programação da Bandeirantes São Paulo pelo FM 107.3. A Bandeirantes Campinas segue neste dial que você está nos ouvindo agora, 85.7, com a programação em rede e também a nossa programação local. E você pode nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais. Aplicativo Band Play com todo o conteúdo disponível na palma da sua mão. O portal bandmulti.com.br, que te deixa bem informado 24 horas por dia, e tem o ao vivo clicando na tela para você também acompanhar as nossas rádios. E a transmissão do nosso canal do YouTube já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você também pode mandar sua mensagem de texto no nosso chat ao vivo se for inscrito na comunidade que já passa dos 63.500 aparelhos. Vamos começar com informações sobre trânsito, rodovias, estradas, avenidas, ruas que cortam Campinas e região metropolitana. Hoje um acidente foi registrado na rodovia dos Bandeirantes, logo cedo, comecinho da manhã, o sol estava nascendo antes das 6, quando um engavetamento envolvendo 3 pessoas, 3 veículos, deixou a equipe de prontidão para o socorro, mas já adianto que felizmente ninguém ficou ferido. Foi na pista norte da rodovia dos Bandeirantes, trecho que passa por Jundiaí, quilômetro 59, e nesse momento não há mais registro de lentidão pelo trecho. O motorista faz uma boa viagem pelo sistema Anhanguera Bandeirantes na maior parte do trecho. Existem claros pontos de lentidão pelo excesso de veículos em função do horário, mas não como reflexo desse acidente. Rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, somente na chegada a São Paulo, pista sul, sentido capital, é que tem aquela lentidão para acessar a marginal do Rio Tietê, e o acidente que aconteceu no quilômetro 59, pista norte, é sentido interior. Não traz reflexo para o motorista que está em Campinas, e quem estiver chegando à cidade vai ver apenas veículos no acostamento, mas sem nenhuma faixa interditada. A rodovia Anhanguera também com boas condições de tráfego, tanto sentido capital quanto no sentido interior. Apenas um excesso de veículos que não chega a parar a rodovia no limite entre as cidades de Sumaré e Campinas. Dom Gabriel é onde se concentra o tráfego neste momento. Tanto o sentido Jundiaí quanto o sentido Itu são 2 quilômetros de lentidão do 64 ao 62. Mesmo trecho urbano em que o motorista precisa de um pouco mais de paciência. Para o motorista que trafega pelo corredor Dom Pedro I, nesse momento, boas as condições de visibilidade e tráfego sem registro de lentidão. Felizmente que assim continue também ao longo do dia. Uma quinta-feira tranquila no trânsito, viu? A SP-101 Campinas-Montemor também não apresenta nenhum trecho de lentidão, nem mesmo no trevo da Bosch, que geralmente nesse horário ainda está tanto quanto engasgado. A outra rodovia também sempre movimentada é a rodovia Santos Dumont,
que para quem está chegando de Indaiatuba ou de outros municípios, tem apenas aquele para e anda para acessar a Avenida Prestes Maia, já no trecho urbano da cidade de Campinas. Agora, quem está circulando pela região central, atenção a um bloqueio que começou agora há pouco às 9 horas da manhã e é numa rua importante, em que geralmente já se forma trânsito porque é um semáforo que assim, piscou, ele fechou. A Doutor Quirino, no trecho entre a Avenida Aquidaban e a Rua Uruguaiana, neste momento, uma obra para substituição do asfalto ou recomposição asfáltica está acontecendo. É a Operação Tapa-Vala, realizada pela Casamax sob responsabilidade da Sanasa. Agentes de mobilidade urbana estão no local, orientando os motoristas a utilizarem as rotas de desvio, mas eu já adianto a você que está dirigindo pelas ruas da cidade. Você pode seguir pela Avenida Aquidaban e acessar a Irmã Serafina, a Uruguaiana, chegando ao trecho liberado da Rua Doutor Quirino. Essa interdição também impacta temporariamente os trajetos das linhas 360, que faz Proença-Castelo, e a linha 367, que atende o Jardim Baronesa. Não há um ponto de parada, não há ponto de ônibus no trecho interditado, mas os veículos circulares estão tendo que fazer essa mesma rota de desvio dos motoristas de passeio, dos carros de passeio. Então, vai dirigir pelo centro de Campinas, está nesse momento no trecho que vai passar pela Doutor Quirino, já se programe, faça o desvio, fuja das rotas mais intensas nesse momento, mais movimentadas e siga em boa viagem com a Rádio Bandeirantes Campinas, sendo a sua companhia nesta manhã de quinta-feira, 14 de maio de 2026. E se você for abastecer o seu carro hoje, com gasolina, com etanol, se o seu veículo for a diesel, fique atento às placas de sinalização nos postos de combustíveis. Está valendo uma nova lei que, a partir de agora, é preciso ter transparência quanto ao valor do litro cobrado. Como assim? Muitos postos, isso não é exclusividade de Campinas e nem de posto de combustível, é uma malandragem de comércio. Você tem um preço promocional que ele é colocado ali em vitrine, ele é colocado nos painéis luminosos, então gasolina e coloca um preço bem barato. Só que abaixo do preço tem aquele asterisco com letras menores dizendo valor exclusivo para clientes fidelidade, para quem tem o cartão X, para quem vai pagar no Pix. Isso não é proibido, porém, num projeto do vereador Benê Lima, do PL, aprovado pelo plenário da Câmara Municipal e agora já em vigor na cidade de Campinas, o valor que tem que estar exposto, grandão, visível, é o valor médio e normal, sem esses benefícios. O valor com benefício precisa ser detalhado de uma maneira transparente e clara. O repórter Kevin Veloso foi aos postos de combustíveis que estão passando por essa adaptação, que estão fazendo algumas alterações, e ele conversou com o Eduardo Valdívia, que é o vice-presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Vamos entender como o setor está se adaptando e como entendeu esta nova lei que o Kevin Veloso explica passo a passo para a gente a partir de agora. Kevin. Olá, Heitor. Olá a todos que acompanham o Brasil Gente. Tem nova lei aqui na cidade de Campinas e já está valendo, Heitor. Essa nova lei para os postos de combustíveis, visa coibir uma ação muito comum, que é quando os postos, Heitor, colocam letreiros, placas chamativas com promoções, valores que são abaixo do que o consumidor pode pagar na bomba, justamente porque os valores que estão nas placas, nesses letreiros, são valores promocionais ou são valores que podem acontecer em determinados dias e muitas vezes o consumidor final, que está passando pelo posto, vê aquela placa enorme, dizendo que a gasolina está mais barata, na hora que ele chega para abastecer, ele precisa participar de algum programa ou precisa ir no dia certo, então isso vai acabar, Heitor. Foi sancionada na segunda-feira, pelo prefeito Dário Saad, uma lei de autoria do vereador Benê Silva, do Partido Liberal,
que visa acabar com essas ações de propagandas que mostram um valor muito abaixo do que o consumidor paga no momento final da bomba, Heitor. As mudanças são práticas, né? O preço, então, em destaque deve ser o valor real que é cobrado na bomba, né? Se for alguma promoção, né? Se for promoção de aplicativo, de cliente fidelidade ou promoção que são feitas em dias específicos, isso deve estar bem explícito para o consumidor, tá? Então, o consumidor, ao olhar para a placa, ele tem que identificar, né, se aquele valor é ou não um valor promocional, né? Infelizmente, não são todos os postos que colocam dessa forma, mas a partir dessa medida, a partir dessa lei, todos terão que respeitar, né, e vão ter que fazer essas mudanças, Heitor. As condições para desconto, né, devem estar sempre muito claras também para esse consumidor, para que ele não se engane, né, na hora de fazer o pagamento. E as promoções, né, os preços promocionais devem estar sempre em tamanho menor do que o preço principal, justamente para não dificultar, né, para que o consumidor consiga enxergar se se trata ou não de uma promoção, Heitor. Essa lei, ela visa, então, combater, né, diminuir aquela confusão na hora de abastecer, mas, segundo representantes do setor, Heitor, ainda está gerando muitas dúvidas, tá? Isso porque nós, inclusive, temos uma sonora, que daqui a pouco vamos ouvir, né, uma entrevista com o vice-presidente do RECAP, para entender como que vai funcionar na prática essa mudança, como que os postos de combustíveis, né, como que os representantes do setor receberam essa mudança, tá? Mas segundo eles, Heitor, foi uma mudança bem radical. Alguns setores, né, disseram que esperam ter tempo para se adaptar, justamente porque a lei já está valendo, né? E segundo o não cumprimento dessa lei, medidas, né, econômicas contra o posto e multas serão impostas, né? Então, Então, é necessário que os postos façam essa mudança, né? Participem aí deste novo modelo que foi proposto, né, dessa nova lei que foi proposta, para que eles não tenham e não sejam penalizados de nenhuma forma, Heitor. Então nós conversamos com o Eduardo Valdívia, que é vice-presidente do RECAP, né, que é o Sindicato de Postos de Combustíveis aqui da nossa região, Heitor. Segundo ele disse que o Legislativo perdeu uma oportunidade de redigir melhor essa lei, tá? Inclusive, eles entraram com uma ação, né? Protocolaram um pedido ao PROCON para que seja feita uma cartilha explicativa, para que os gerentes e representantes desse comércio de postos de combustíveis tenham um tempo hábil para fazer essa mudança e não sejam multados, Heitor. Agora a gente vai ouvir então o que diz o vice-presidente e principal representante do sindicato aqui na nossa região, Heitor. Qualquer legislação que venha no sentido de proteger o consumidor e moralizar o mercado de revenda de combustíveis sempre foi e sempre será apoiada pelo RECAP. Falando especificamente da nova lei de Campinas, que disciplina a exibição de placa de preços, o RECAP entende que essa lei ela é bastante omissa e mal redigida. As maiores queixas recebidas dentro do sindicato, através de consumidores, são de que se sentem enganados quando eles abastecem determinados postos que indicam um preço na placa válido exclusivamente para um determinado dia da semana e o consumidor vem abastecer em outro dia. Fazendo uma interpretação da lei aqui muito extensiva, a gente entende que este tipo de exibição de preço pode ser caracterizado no primeiro parágrafo. Porém, o Legislativo perdeu uma excelente oportunidade de redigir melhor uma lei para que ela, de fato, protegesse o consumidor. O RECAP informa ainda que protocolou na data de hoje um pedido ao PROCON para que seja feita a 4 mãos uma cartilha explicativa para que seja
passado ao empresário do segmento como ele deve agir a partir de agora e pediu também para que nos primeiros 15 dias essa fiscalização seja educativa, porque é inviável e impossível os postos fazerem adequação de toda a manifestação visual de um dia para o outro. Essa declaração do Eduardo Valdívia, vice-presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, em entrevista ao Kevin Veloso, repórter do Manhã Bandeirantes e também do Brasil Urgente. Você vai conferir mais informações com Kevin Veloso desses e de outros assuntos, 5h30 da tarde, conosco na programação da Band TV Campinas. E afinal de contas, ontem não era o dia da Anvisa decidir sobre o lote da IP, fabricado na cidade de Amparo? Era, mas adiou para sexta-feira. A diretoria colegiada da Anvisa retirou da pauta de ontem o julgamento do recurso apresentado pela Química Amparo contra a resolução que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento dos produtos. Em nota, a empresa disse que se reuniu na terça com representantes da Anvisa e apresentou uma atualização do plano de ação com a evolução do seu processo dentro da fábrica, reafirmando sua observância integral às recomendações pontuadas pela Anvisa. Uma outra questão ligada a esse tema é a seguinte: a IP informou que depois que a Anvisa confirmou que a bactéria Pseudomonas aeruginosa foi identificada em mais de 100 lotes do produto já acabado, vamos contextualizar essa história? A bactéria Pseudomonas aeruginosa, ela foi identificada em mais de 100 lotes de produtos já acabados da marca IP. A Anvisa não deu um parecer sobre o recurso da fábrica da Química Amparo ontem, mas trouxe essa atualização. Então é a primeira vez que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirma a identificação da bactéria em lotes de produtos da marca. A presença da Pseudomonas aeruginosa havia sido informada pela própria fabricante, que detectou o micro-organismo em lotes de lava-roupas em novembro de 2025. Após essa informação, a IP confirmou que os lotes que não estão em conformidade ficam em quarentena e, em caso de confirmação do problema, serão devidamente destruídos. Segundo a IP, os lotes que tiveram essa identificação da Anvisa foram apresentados à equipe de fiscalização para demonstrar que o processo de testes, identificação e bloqueio de produtos da empresa é eficaz. Então, continua o impasse, porque durante a inspeção da Anvisa foram detectadas 76 irregularidades na fábrica em Amparo. Os problemas abrangem desde falhas graves relacionadas à qualidade microbiológica, com a identificação de bactéria em mais de 100 lotes, até a deficiência no controle de materiais da embalagem. Constatação que faz parte da conclusão de uma inspeção conjunta, que aconteceu em abril desse ano pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo. 3 órgãos diferentes de grupos políticos diferentes, um ligado à Prefeitura de Amparo, outro ligado ao governo do Estado, outro ligado ao governo federal, que tiveram a mesma conclusão sobre o trabalho realizado na fábrica. Para a gente fechar esse nosso primeiro giro do Manhã Bandeirantes, olha essa história. A Polícia Militar foi à casa de uma mulher porque havia a suspeita de que criminosos, para fugir de uma outra ocorrência, teriam pulado na residência dela para se esconder. Aí ela estava mais nervosa com a polícia do que a possibilidade de ter ladrão dentro do próprio quintal. Sabe por quê? A mulher era procurada da justiça e ela tinha dentro de casa uma fábrica de bebidas falsas. Você acha que termina por aí o passeio pelo Código Penal? Todo preso, quando vai para a cadeia, ele passa por um exame médico. E, nesse caso, essa mulher teve um machucado na mão durante a prisão. Chegando no hospital, ela disse que não queria ser atendida por aquela equipe médica porque tinha uma pessoa preta. E ainda conclui o caso de fabricação de bebidas falsas, de ser procurada pela justiça com um flagrante de injúria racial. Graziele Geronde é quem está com a gente para contar mais sobre essa história.
Olá, Heitor. Uma mulher de 33 anos foi presa no Jardim Aclimação, aqui em Sumaré, por falsificação de bebidas. A Polícia Militar tinha recebido uma denúncia de que essa mulher, que já era procurada da Justiça, estava neste endereço, no Jardim Aclimação. Eles foram até o local e faziam ronda para tentar localizar essa mulher, quando duas pessoas, que ao verem a aproximação da viatura, tentaram fugir, acabaram demonstrando nervosismo e fugiram. Uma dessas duas pessoas era essa mulher, que ela acabou correndo para os fundos de uma casa, pulou um muro, mas acabou sendo presa na outra rua durante um cerco policial. Durante a averiguação que os policiais fizeram no imóvel em que essa mulher foi localizada, os policiais perceberam que lá se tratava de um laboratório clandestino de falsificação de bebidas. Por lá, eles encontraram cerca de 90 garrafas prontas para comercialização. Entre essas garrafas, eram de uísque e vodka de marcas famosas, marcas conhecidas, que a gente consegue perceber pelos rótulos que foram encontrados nesse local. Além dessas garrafas que já estavam prontas para comercialização, os policiais militares também encontraram diversas garrafas vazias e 2 celulares. Tanto essas garrafas vazias quanto esses celulares foram apreendidos. Os celulares devem passar por perícia para tentar ver se consegue encontrar novas provas, novos rumos dessa investigação. A mulher que foi abordada dentro do imóvel, o nome dela foi consultado nos sistemas prisionais, nos sistemas policiais, e realmente foi constatado, Heitor, que essa mulher tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. Então, só aí, Heitor, ela já iria responder pelos crimes de furto e pelos crimes de falsificação de bebidas. Durante a fuga da polícia, ela acabou machucando a mão e precisou de atendimento na UPA do Nova Veneza, que é a unidade de pronto atendimento ali do Nova Veneza. Só que durante esse atendimento, Heitor, ela acabou ofendendo racialmente uma enfermeira que fazia o atendimento dela. E aí agora ela vai responder pelos crimes de furto, que já era procurada, falsificação de bebidas e também pelo crime de injúria racial contra essa funcionária da UPA do Nova Veneza. Todas as garrafas, os produtos localizados por lá foram apreendidos e agora as investigações seguem, Heitor, para tentar encontrar outras pessoas que façam parte desse esquema de falsificação de bebidas. A outra pessoa que estava junto com ela, que também fugiu, demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura, conseguiu fugir. E agora, então, a polícia segue à procura dessa segunda pessoa. É com você, Heitor. Muito obrigado, Graziele Geronde. Qualquer atualização desse assunto, nós voltamos ainda hoje no Manhã Bandeirantes e ao longo da programação também na tela da Band. Daqui a pouquinho, 13h, tem o Acontece com a Laís Peçanha, coladinho com os donos da bola, com o comando de Carlos Batista. São 10 horas da manhã, 26 minutos. Fechando esse nosso primeiro bloco, agora falando de tempo e temperatura, e de fato parece que aquela friaca de começo de semana ficou para trás. Os termômetros do CEPAGRE neste momento marcando 23 graus aqui em Campinas. Lembra lá de segunda-feira que a gente falava de mínima de 8, na terça-feira mínima de 9, hoje a mínima na casa dos 13 graus e meio. Já é um climinha um pouco mais com cara de primavera do que de outono. A máxima hoje ficou na casa mesmo dos 23,2. Agora estão registrando 23 graus, 23,2, ou seja, estamos no momento mais quente do dia. Mas a tendência é que os termômetros subam ainda mais. O vento está fraquinho em 2,5 km e a umidade relativa do ar em 56,8%. Nath Luquezzi, primeiramente, bom dia, ótima quinta-feira para você. Bom dia para você, Heitor, bom dia para você, ouvinte, ótima quinta. Quando eu digo que o termômetro vai subir, ele vai subir um pouquinho mais ou vai subir em níveis de verão brasileiro ainda hoje? Não, em níveis de verão por enquanto não, mas vai subir sim. Teremos 26 graus de máxima, bem diferente dos outros dias, 23, 24, mas prepare-se para gangorra nas temperaturas. Hoje 26 graus de máxima, amanhã 22 graus de máxima e no sábado 27. Então teremos gangorra nas temperaturas durante o final de semana inteiro, porque uma nova instabilidade chega ao estado hoje, mudando o padrão de tempo seco e frio que vivemos aí entre quarta e hoje. Com
isso, chuvas devem ocorrer, além da instabilidade, a temperatura máxima volta a diminuir. Essa frente fria que se aproxima pode conseguir transportar umidade para a região, favorecendo assim o retorno de pancadas de chuvas mais abrangentes desde amanhã, sexta-feira. Além da volta da chuva, o avanço desse sistema também provoca aí uma nova queda de temperaturas em algumas localidades e em alguns dias. Então, para amanhã teremos chuva com 75% de chance, no sábado 45% de chance, mas a máxima fica um pouquinho mais alta. No domingo a máxima cai novamente, assim como segunda e terça-feira. Terça-feira pode ser o dia mais frio até agora. Então, claro que eu sigo atualizando você, mas por enquanto hoje aproveite, porque provavelmente o final da tarde vai ser quente. Depois do intervalo, a gente vai propor uma pergunta para você que é dono de um imóvel, você que está em busca de um investimento no imóvel ou que, de repente, acredite que tudo esteja regularizado na sua propriedade. Será que está mesmo? O imóvel, por ter uma escritura, já é o suficiente para ser considerado regular? Mais de 5 milhões de brasileiros vivem em imóveis que não estão devidamente registrados em cartório, segundo um levantamento da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. A gente vai falar mais sobre esse assunto e entender com uma especialista como você pode saber se está nesta situação e, se estiver, como regularizar o seu próprio bem. São 10h29, esse e outros assuntos a gente conta para você ainda hoje na programação da Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. E o Guarani iniciou a semana de treinamentos com um desfalque confirmado para enfrentar o Ituano no próximo domingo, dia 17. O meia João Paulo recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão automática contra o Galo de Itu. Isaac, Cauã Jesus e Diego Torres são opções para substituir o camisa 10. Mas Hélio Cizenando pode contar com retornos importantes para o confronto válido pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Emerson Barbosa, o volante William Farias e o atacante Dentinho desfalcaram o Bugre no último confronto, mas serão reavaliados pelo departamento médico e podem reforçar a equipe. O Guarani entra em campo neste domingo, dia 17, às 18h30, contra o Ituano, no Brinco de Ouro da Princesa, que em caso de vitória pode assumir a liderança da competição a depender do resultado. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste domingo, o Guarani vai enfrentar o Ituano às 18h30 no estádio Brinco de Ouro. Guarani e Ituano, jogo da 7ª rodada do Brasileiro Série C. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos. Você segue participando do Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho, um primeiro giro com a sua participação e também os repórteres direto de Brasília repercutindo a operação que acontece na manhã de hoje, que leva para a prisão o pai do banqueiro Daniel Vocaro e as repercussões no mundo político depois do vazamento do áudio ontem num trabalho de jornalismo do Intercept, confirmado pelo Grupo Bandeirantes, das conversas entre o senador pelo PL do Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, com Daniel Vocaro, um dia antes dele ser preso num pedido para uma verba para a produção do filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro no seu período eleitoral e nos primeiros meses de governo. Mas antes eu quero falar com você que tem um imóvel e acredita que esteja tudo em ordem com a documentação. Será que está mesmo?
mais de 5 milhões de brasileiros vivem em imóveis que não estão devidamente registrados em cartório. Esse dado é um levantamento da Associação dos Notários e Registradores do Brasil. A irregularidade, se você pensa que acontece nos rincões do país, está muito enganado. Os locais mais comuns são os grandes centros no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, o que pode comprometer todo o processo de compra, venda e até herança de um bem, além de dificultar financiamentos bancários e abrir brechas para fraudes. Dados do IBGE apontam que, só na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 35% das moradias em áreas urbanas possuem algum tipo de irregularidade documental. E na capital paulista, esse índice chega a 28%. Para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário no país e entender como você pode descobrir se o seu imóvel está ou não nessa situação de irregularidade, nossa convidada presente aqui nos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas, é a Ariane Bresolim. Ela é especialista em imóveis, trabalha com avaliação imobiliária, perícia judicial e regularização de imóveis. Ariane, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia para quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui falando desse assunto pouco divulgado, mas muito importante para todos que têm uma propriedade hoje. Quem, por exemplo, tem escritura do imóvel, já tem a garantia de que está tudo regularizado? A escritura ela é um documento muito importante, tá, do imóvel. Porém, eu gosto de uma frase: quem não registra não é dono. Hoje a escritura, ela te dá a posse, você está com uma garantia de compra, sim, mas o documento oficial e válido hoje das propriedades é a matrícula. Então é o momento que a gente pega essa escritura, que é feito num tabelião de notas, e nós levamos até o cartório de registro de imóveis para registrar este bem, esta compra. Vamos voltar um pouquinho antes lá da escritura. Quando nós compramos uma propriedade, um imóvel, um apartamento, uma área, nós fazemos um contrato de compra e venda entre as partes, certo? E aí, depois nós pegamos esse contrato e levamos para fazer a escritura. Eu estou tendo uma validade do cartório que esse contrato está válido. E ali tem todas as condições. E muita gente pega essa escritura e coloca na gaveta. E vai dormir tranquilo. Já comprei, já paguei, já é meu, tá? E depois vem as surpresas. Por quê? Eu preciso pegar essa escritura e levar até o cartório de registro de imóveis e contar para ele que eu tenho uma escritura em mãos e que agora eu vou ter a averbação dessa compra. Por quê? Hoje, 10 pessoas diferentes podem fazer 10 escrituras do mesmo imóvel. Mas é dono quem pega essa escritura primeiro e leva lá para o cartório de registro de imóveis. Então eu estou falando em 2 cartórios diferentes. Pode ser confuso. Escritura, cartório de notas, e matrícula, que é a certidão de nascimento daquele bem. Então a matrícula nada mais é que uma certidão de nascimento que conta toda a historinha daquele imóvel. Ele era um terreno que vendeu para o Heitor, a Ariane comprou do Heitor, depois a Ariane vendeu para a Nath, e assim vai. Tá? É o princípio da continuidade. E tudo que acontece neste imóvel, nós contamos ali na matrícula. Principalmente a posse, a compra, tá? Nath Luquezzi, estamos conversando com Ariane Bresolim, especialista em imóveis, falando sobre a regularização, que para muita gente é um bicho de 7 cabeças. Bom dia, Nath. Bom dia para você, Ariane. Bom dia. Acho que a maior questão quando a gente fala em imóveis e que gera mais discussões é o caso de herança. E aí, um imóvel de herança que está irregular, ele pode gerar problemas judiciais entre os familiares? Como regularizar tudo isso? Conflitos judiciais, conflitos familiares, principalmente. Quando a gente fala de uma herança, já começam os conflitos aí, né? Então, eu não digo que só para quem tem um imóvel de herança, mas quem está comprando, quem vai vender, quem está reformando, quem está ampliando, quem está construindo uma casa nova, todos em algum momento, em alguma etapa deste imóvel vai ter alguma surpresa se esse imóvel não estiver regularizado. Tá? Porque quando a gente fala em um imóvel regular, nós não estamos falando só da escritura ou da matrícula. Tudo começa também lá na prefeitura.
Tá? No momento que a gente quer construir, a gente pede uma planta na prefeitura, a gente pede um alvará, solicita o habite-se, tem Receita Federal também, e depois nós vamos para o cartório. Tá? Então, a documentação do imóvel não é só, eu fiz uma escritura e estou pagando o IPTU em dia. Tá? E também na questão de não pagar impostos indevidos por conta da sua documentação também está irregular. Um imóvel regular hoje, ele te traz segurança jurídica tanto para inventários, compra e venda, tá? E também no momento que eu preciso também de uma garantia, talvez no banco, para financiamento ou para um giro de crédito, para eu conseguir utilizar este imóvel como garantia, eu também preciso ter essa documentação regularizada. Então, o imóvel regular, ele não é só eu preciso vender, então agora eu vou regularizar. Não, é como se fosse o documento do seu carro. Para você andar com ele nas ruas, ele precisa estar em dia, precisa estar com a documentação correta. E o imóvel é a mesma coisa. No caso do veículo, se você andar sem a documentação em dia, o carro é apreendido, vai para o pátio, você só consegue tirar do pátio depois da documentação toda em ordem. E no caso do imóvel, o que pode acontecer? Multas ou fiscalizações pela prefeitura, multas e notificações pela Receita Federal. Hoje, em 2026, hoje tudo é vinculado, prefeitura com Receita Federal. Então, no momento que eu solicito um alvará, um habite-se lá na prefeitura, automaticamente a prefeitura ela comunica a Receita. Então, se você tem algum imposto aberto ali, que você ainda não regularizou, a Receita vai mandar uma notificação. Tá? Então, principalmente agora que nós estamos em período de imposto de renda, vários clientes já me mandaram mensagens, ligando também, dizendo que recebeu uma notificação lá para regularizar um imóvel em X dias. Então, não dá para correr. E também o imóvel ele fica travado. No momento que você não regulariza ele em algum dos órgãos competentes, você não consegue fazer nada com esse bem. Você não consegue vender ele, você não consegue financiar, você não consegue fazer um inventário. Então, você fica com ele travado. A não ser que você consiga uma venda somente com contrato de gaveta. Mas hoje ninguém mais quer comprar desta forma. Todo mundo quer ter o seu nome ali registrado, averbado. Existe um termo que a gente não escuta muito, mas que existe, que é o INSS da obra. O que seria isso? Quais que são os benefícios? Bom, no momento que eu solicito a prefeitura para eu construir um imóvel, ela me dá um alvará e, em seguida, então nós temos todas aquelas taxas, aqueles impostos de prefeitura, que é município, tá? Depois que esse imóvel está em andamento, ele já está em construção, ou ele já foi finalizado, nós precisamos pagar o imposto que chama INSS da obra. Realmente é um assunto pouco divulgado e que os proprietários só descobrem no momento ou que o imóvel está pronto ou que precisa vender e o cartório solicita essa certidão negativa da Receita. Todo imóvel utiliza-se mão de obra. Então, nós precisamos recolher, então a Receita ela vai te cobrar esse INSS dessa mão de obra, tá? Para ser pago esse imposto previdenciário, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Então, esse imposto ele é pago logo após o imóvel estar finalizado, porque para eu ir para o cartório, o cartório ele vai me exigir essa certidão. E é um imposto, eu digo que é o imposto hoje mais importante da sua obra, porque se você não regularizar ou esquecer ou deixar para trás, pode ter multas gravíssimas, pode ter o registro do CPF na dívida ativa e o bloqueio do imóvel também. Agora, se eu compro, por exemplo, de um empreendimento de uma grande construtora, a responsabilidade é minha ou da construtora? Sempre do proprietário. Uhum. Tá? Então, é o proprietário que ele tem que regularizar este imposto. Tá? Esse imposto, ele é devido. Obras novas, demolições, acréscimos de construção, tudo isso eu preciso estar regularizando na Receita, sim. Existe um ponto que os imóveis mais antigos, né, imóveis de 5, 10 anos, antigamente não se tinha uma fiscalização muito acirrada com a Receita. Hoje tudo é online, tudo automático. Então nós temos essa dívida perdoada, tá? Mas mesmo assim você tem que entrar na Receita, fazer esta aferição com técnico, com um especialista, até porque nós estamos lidando com Receita, então qualquer informação errada ali é imposto que vai se pagar errado também. Então, tanto imóveis antigos quanto as novas construções precisa sim ter essa regularização.
Nós estamos conversando com Ariane Bresolim, especialista em imóveis, repercutindo um levantamento feito pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, apontando que a cada 10 imóveis urbanos no país, 4 não estão devidamente regularizados. E nosso ouvinte participando aqui com algumas dúvidas, Ariane, que a gente vai repassar para a especialista. O Erivelton escreve para a gente o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia, Ariane. Quais os riscos de comprar terrenos através de contrato de gaveta nesses loteamentos que são APAs, áreas de proteção ambiental, e já tem liminar da prefeitura para suspensão de vendas? E comprar e depois vender um terreno nessas condições? Quais são os riscos para quem entra numa negociação como essa? Bom, eu já não compraria o imóvel APA, por ser uma APA e por eu só ter um contrato, como ele disse mesmo, de gaveta. Quando a gente fala de gaveta, só eu e o contrato temos essa informação. O cartório não tem essa informação, o meu nome não está ali. Eu tenho risco, primeiro, gente, o financeiro, claro. Então, talvez você está tirando essa reserva que você tem, você está investindo em um bem que vai ser para a sua vida e o seu sonho ali, e de repente os riscos primeiro financeiros, depois os riscos jurídicos, de você perder essa propriedade e você não ter como garantir que ela é sua. Primeiro, contrato de gaveta, é um contrato informal que eu fiz com o comprador daí, mas que eu não é nem que eu não posso nem usar o termo, ele não tem uma validade jurídica, mas eu não tenho uma segurança. Eu não consigo hoje pegar esse contrato e eu não vou ter uma escritura e não vou ter uma matrícula em meu nome. Então, no momento de uma venda também, eu terei que seguir esse contrato de gaveta. Você vai ter que vender para uma outra pessoa que aceite também esse contrato informal, né? E também eu reduzo a minha linha de compradores também, se eu for vender, se eu for deixar de uma herança para um filho, para alguém. Então, eu não consigo um financiamento, eu não consigo usar esse bem como crédito em garantia, se eu precisar. Ou seja, tem cara de furada. Tem uma cara de enrascada. Então, compra aquilo que realmente você já analisou a documentação. Se você não consegue analisar, consulte um amigo especialista ou algum advogado. Verifique se não tem nenhum processo também. Exemplo, se o proprietário não tem nenhum processo civil ou trabalhista que pode vir a ser penhorado esse bem futuramente. Então, existe também esse risco de você perder esse bem, porque como você não registrou esse imóvel na matrícula, você não tem uma escritura, a dívida ainda fica para quem está lá na matrícula. Tem mais pergunta de ouvinte chegando aqui, um assunto que vem despertando bastante curiosidade e interesse. O Edmilson desejando bom dia pra gente, final do telefone 9884. Ele diz o seguinte: eu me interessei por uma casa e quando fui conhecer o imóvel e verificar a documentação, fui informado que não tinha o habite-se. Qual o risco de comprar essa casa e, se comprar, por que fazer o habite-se? Vamos lá. O habite-se nada mais é que a prefeitura vai neste imóvel para verificar se o imóvel foi construído de acordo com o alvará, de acordo com a planta. Então, na minha planta estava lá 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. No momento que eu solicito o habite-se, primeiro, para ver se as normas e as leis municipais foram atendidas, tá? Questões de recuos, janelas, tudo mais. E no momento que nós temos essa verificação, se estiver tudo ok, nós temos o habite-se. Se não estiver tudo ok, você vai ter que se atender e se enquadrar na planta que foi aprovada para a gente conseguir esse documento. Por que o habite-se é tão importante? Porque no momento que eu vou averbar essa construção no cartório, o cartório me pede o habite-se e a CND da Receita. Lembra que nós falamos sobre a Receita Federal? São os 2 documentos que eles vão me pedir, tá? Então, o habite-se ele é importante para dizer que o imóvel está em condições, atendeu às normas e às leis municipais e ela está dentro da segurança para uso daquela família. Então, se o proprietário desse imóvel que ele está comprando não fez o habite-se, é obrigação, sim, fazer. Tá? Não tem como falar assim, eu não vou fazer, eu não quero fazer. Não tem essa opção hoje. Para você ter um imóvel regularizado, depois do seu alvará de construção, o próximo documento que você tem que solicitar é o habite-se. Nós estamos conversando com a especialista em imóveis Ariane Bresolim, pergunta da Nath Luquezzi. Existe diferença na questão da regularização para imóveis comerciais nesse caso?
existe sim na questão da aprovação do projeto também, e também na tributação. Então, tem uma diferença. Então, cada prefeitura ela tem a sua tabela, as suas regras. Então, cada município ele atende a uma legislação, mas existe diferença sim para imóveis residenciais unifamiliares, imóveis residenciais multifamiliares, quando a gente fala de condomínios, de loteamentos, e quando nós falamos de imóveis comerciais, tanto industriais também, ou só de uso comercial, como salas comerciais. Então, cada imóvel ele tem as suas regras. E depois que o imóvel está regularizado, o que muda para o proprietário e como também colocar isso na atualização, por exemplo, para o imposto de renda, que nós estamos com a data aí chegando no limite para as suas exportações? Primeiramente, para todo mundo que está em casa, será que o meu imóvel está regularizado? Faz o seguinte, pega a sua matrícula e pega o seu IPTU. Todas as informações que estiver no IPTU precisam estar na matrícula. Ou exemplo, você pega a sua matrícula e tem lá um terreno sem benfeitorias, mas você tem uma casa. Já tem algo errado aí. Porque se você está com uma casa e na matrícula só fala terreno, então precisa se averbar essa construção. O que os proprietários confundem eu pago meu IPTU em dia, então está tudo regularizado. Não, porque a prefeitura ela faz cadastro compulsório, que é foto aérea, então ela faz aquela metragem, ela calcula a metragem, ela tem o seu projeto ali, talvez o seu habite, e ela faz a cobrança desse imposto. Tá? A matrícula, prefeitura e cartório, eles não se conversam. Então você precisa levar toda essa documentação lá para poder averbar. Então, um imóvel regularizado é quando eu pego a minha matrícula, existe o meu nome lá, o meu estado civil está certinho, se eu tenho uma casa de 200 metros e lá fala que eu tenho uma casa de 200 metros, no momento que eu tenho esse imóvel regularizado, eu tenho uma segurança jurídica, eu consigo uma aprovação de financiamento, porque hoje nenhum banco vai fazer financiamento de um imóvel irregular, porque a primeira coisa que o banco pede é a documentação atualizada desse imóvel. Então, eu tenho esse imóvel aí regularizado, eu tenho essa segurança, eu posso dormir tranquilo, no momento de uma venda também, se acontecer de ter que deixar esse imóvel de herança, uma doação para alguém também, a pessoa que está recebendo essa doação também não vai ter problemas. E também o seu contador, no momento que você vai mandar essa documentação para ele, ele também já tem esse imóvel todo regularizado, com os devidos registros. No caso de uso capião, como isso se relaciona com a regularização? A mesma coisa, porque o uso capião hoje, ele tem as suas regras, e independente da transação que você for fazer nesse imóvel, seja uso capião, seja um inventário, seja um financiamento, uma troca, o imóvel documentado, um imóvel regularizado, ele traz segurança para ambas as partes. Então não é porque eu estou recebendo esse imóvel de doação ou que eu consegui um uso capião que eu não tenho a necessidade de ter esse imóvel regularizado. Então, no momento de uma transação, é muito importante que, independente da transação que você esteja fazendo, seja uma permuta, uma troca com troca. Eu estou te dando um apartamento, você está me dando uma casa. O primeiro ponto, antes de chegar no preço, é sim analisar a documentação. Tá? Analisar os riscos, puxar a documentação também desse proprietário, certidões de 5 a 10 anos atrás, para você não ter problemas também com a justiça, porque eu já vi transações sendo canceladas por conta de problemas judiciais que corretores ou proprietários ou compradores não verificaram no momento da compra. Uma última pergunta aqui do ouvinte, o Roberto, ele fala a respeito de casas ou imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Uma vez beneficiado pelo programa, é possível vender esse imóvel e tem que fazer esse caminho todo de regularização também? Vamos lá, se você está sendo beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida, Banco Caixa, se você comprou um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, o banco ele já analisou essa documentação. Ele não vai fazer uma transação, seja Minha Casa Minha Vida ou fora desse programa, se a documentação não estiver regular, porque esse imóvel ele está em garantia para ele. Então ele vai pedir a planta. No momento que você faz um financiamento imobiliário, o banco ele manda um fiscal vistoriar esta obra. Então, ele já pediu a matrícula, IPTU e a planta. Porque esse imóvel estará alienado na matrícula, então esse imóvel precisa estar regularizado. Então, não tem... Se o banco aprovou o financiamento de um imóvel, é porque ele já analisou a documentação. Tá? O maior risco aí e as pegadinhas que eu vejo são quando as transações são à vista. Porque a parte, ela não verificou essa documentação, ela não analisou, ela acabou pagando, comprando, e depois, futuramente, quando ela vai revender ou quando ela vai mexer com a documentação, que ela tem essa surpresa. Então,
Se você está comprando um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, financiando por um banco, o banco já analisou essa matrícula aí e com certeza, se ele aprovou esse crédito, ele também aprovou o imóvel, porque se você deixar de pagar, ele precisa mandar esse imóvel para leilão e no leilão o imóvel tem que estar, ele também vai estar regularizado no leilão extrajudicial. Nós conversamos com a Ariane Bresolin, que é especialista em imóveis, que trabalha também com perícia judicial. O que faz um perito judicial, Ariane? O que faz um Ariane? perito? O perito resolve conflitos de valores entre as partes. Tá? Então, nós fazemos avaliação do bem, nós chegamos no valor. Hoje eu trabalho com avaliações tanto comerciais, exemplo, vocês querem vender um imóvel e vocês não sabem quanto ele vale. Eu vou até o imóvel, faço toda essa vistoria e chego num preço para vocês. Preço comercial e preço de construção também. Tá? Preço não é valor, os proprietários confundem. Existe o valor emocional e por quanto se vende. E a perícia judicial é aquele momento que existe já um processo. Então, hoje eu sou assistente técnica da Justiça, eu emito laudos para advogados e para a Justiça, no momento de um divórcio, ele precisa chegar num valor. É quando as partes já começou eles não entraram em um acordo de valores. Heranças, aluguéis, quando estão sendo cobrados de forma indevida, desapropriações de áreas para a prefeitura. Então, o trabalho do perito é ele chegar num valor justo para ambas as partes, porque nós temos que ser totalmente imparciais, né, para os dois lados, e nós entregamos esse valor aí ou para o advogado ou para o juiz que está solicitando, para que esse conflito seja resolvido. Claro que sem entrar em detalhes, em casos específicos por uma questão ética, mas em geral, o brasileiro, ele acha que o imóvel dele vale mais ou menos do que realmente sempre vale? Mais. É sempre assim, a minha mãe é melhor que a sua, ela é mais legal, ela é melhor. Então sempre a maior discussão hoje entre os proprietários, principalmente quando eu entrego um laudo, eu achava que valia mais, mas nós temos que entender que existe o valor emocional que aquilo tem para mim hoje, né? Toda a história que eu tenho com aquele imóvel, às vezes é o primeiro imóvel, ou tem uma história ali, e o valor comercial, o valor de mercado, quanto custa o tijolo hoje, quanto custa a mão de obra, e qual a valorização deste imóvel perante ao bairro, a cidade dele. Às vezes ele construiu um elefante branco no lugar errado, então ele fez uma casa que está no lugar errado, sim, então às vezes ele tem essa desvalorização. Nós sabemos que imóveis em áreas centrais têm melhor valorização, próximo a rodovias e outros pontos também que traz essa valorização para o imóvel. Então, chegar num preço justo é um debate grande aí com os proprietários, porque sempre, eu achei que valeria mais. Índice de segurança conta também na avaliação? Com certeza, segurança. Tudo. Posso fazer uma pergunta sobre aluguel? Se eu moro de aluguel e o imóvel qual eu moro não está regularizado, eu como inquilina posso ter algum problema ou não? Não, porque você tem um contrato de locação, então você tem uma autorização para utilizar este imóvel, tá? Então, você como inquilina, você não tem essas obrigações, você tem as suas obrigações de contrato. Pagar aluguel em dia, manter este imóvel em perfeitas condições e ser uma boa inquilina. Mas na questão documental, não é... Até porque às vezes você nem tem acesso a essa matrícula, ao IPTU do imóvel. Geralmente quem é o dono mesmo, tá? Então, inquilinos hoje, eles se preocupam em ser um bom inquilino, não destruir o imóvel, que nós vimos muitos casos por aí. Mas em relação a se preocupar com a documentação, claro que se você tiver intenções de comprar este imóvel, sim. Você pede essa documentação para você analisar. Às vezes você gosta de morar ali e consegue comprar este bem. Então, no momento da compra, sim. Se você já estiver estudando, porque nesse momento você já consegue ir perguntando para o proprietário, negociar com ele. Porque imóveis sem documentações hoje perdem valor, tá? Ele não vai ter o mesmo valor, não vai ter o mesmo preço de um imóvel regularizado. Então, um dos pontos também de imóveis irregulares é você ter uma desvalorização nesse bem, porque ninguém quer comprar um imóvel irregular e pode perder muito dinheiro aí nessa transação. Ariane Bresolin, especialista em imóveis, trabalha com avaliação imobiliária, perícia judicial, regularização de imóveis. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, como é que te encontra nas redes e na internet como um todo, Ariane? Pode digitar Ariane Bresolin, tanto no Instagram, TikTok, YouTube, você me encontra. Z-I-N, certo, Bresolin? Z-I-N, B-R-E-Z-O-L-I-N. Ali vai ter os meus contatos, meu e-mail, meu telefone. Hoje eu atuo, o meu escritório está na cidade de Itu, mas eu consigo hoje atender todo o nosso interior, alguns imóveis em São Paulo também. Então,
Eu tenho uma equipe hoje bem bacana, com arquiteto, contador, jurídico. Então, hoje eu consigo atender toda a regularização do seu imóvel. Imóveis rurais também, empresas. Então, empresas que talvez querem mudar sua sede ou precisam de algum alvará. Hoje eu consigo atender todo o público. Ariane, seja sempre bem-vinda aqui ao Grupo Bandeirantes. Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. E espaço sempre aberto para falarmos de um assunto que é tão importante, mas nem sempre está em pauta. Então, convite feito para uma próxima visita aqui no Grupo Bandeirantes. Eu que agradeço a todos que nos ouviram. Obrigada, Nath. Obrigada, Heitor. Às 10h58, um rápido intervalo. Na volta, a sua participação aqui pelo WhatsApp da Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11h da manhã e 1 minuto, 11h01. Começou uma das festas mais tradicionais na Igreja Católica de Campinas, a festa de Santa Rita de Cássia, que vai reunir centenas, milhares de fiéis entre ontem, que foi a abertura da festa, e também o dia 24 de maio, com missas, novena, apresentações musicais e quermesse. É a Festa da Padroeira 2026,
promovida no Santuário Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Nova Campinas. Começou a programação ontem com o concerto Ave Maria, apresentado pelo coral Reluz, depois da missa das 6h30 da noite, e a novena da padroeira segue até o dia 21 de maio, com celebrações conduzidas por diferentes padres convidados. Os pontos altos da festa acontecem no dia 22 de maio, 22 não amanhã, a outra sexta-feira, e é a data dedicada a Santa Rita de Cássia, a santa em homenagem a essa festa. Então, no dia 22, ao longo do dia, vão ser realizadas missas de 2 em 2 horas, começando 6 da manhã e seguindo até a celebração das 8 horas da noite. Expectativa de grande circulação de fiéis no santuário, que fica ali na Jesuíno Marcondes Machado, número 670. Isso significa que tem também algumas interferências no trânsito daquela região e uma operação especial preparada pela INDEC, Nath Luquezzi. Sim, temos bloqueio total, inclusive que já começa hoje, dia 14, e segue até o dia 25 de maio, de forma ininterrupta no trecho entre a rua Engenheiro Carlos Stevenson e a Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado. O evento ocorre entre os dias 15 a 17 de maio e 22 a 24 de maio. Porém, hoje, dia 14, vai haver ali a montagem das tendas a partir desde as 7 da manhã, com bloqueio total da via. Tem desvios sugeridos pela INDEC, sinalizado pelos agentes, que será pela rua Engenheiro Carlos Stevenson, Avenida Dr. Hermas Bragas e Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado. Durante a semana do dia 18 até o dia 21, a rua Dom Francisco de Campos Barreto continuará interditada para manutenção da estrutura do evento. O desvio segue aí funcionando. Tem alguns dias que são os dias principais, no caso na sexta-feira, dia 22, a partir das 6 da manhã, com missas a partir das 7, de 2 em 2 horas acontecem ali as celebrações. Então, a circulação deve ser intensa no entorno do santuário, localizada na Jesuíno Marcondes Machado, 670, na região do bairro Nova Campinas. No sábado e domingo, 23 e 24, na semana que vem, as festividades têm programação entre 3 e 22 horas, até as 10 horas da noite. Durante o período de realização dos bloqueios, será necessária a alteração do itinerário da linha de ônibus 211, terminal Campo Grande, Shopping Iguatemi, que cumprirá o desvio dos automóveis. A liberação total da via acontece só segunda-feira, dia 25, previsto aí para meio-dia, com o encerramento da desmontagem da estrutura. 11 horas da manhã e mais 5 minutos, o empresário Henrique Vocaro, pai do banqueiro Daniel Vocaro, atuava como demandante, beneficiário e operador financeiro do núcleo chamado de A Turma. Ele foi preso nesta quarta-feira. Quem disse isso? A Polícia Federal, numa representação policial que acontece agora e que situa Henrique Vocaro não só como pai do dono de Daniel Vocaro, dono do Banco Master, mas como agente que atuava em conjunto com o filho, em posição de colaboração direta como solicitador e beneficiário dos serviços ilícitos prestados pelo grupo, além de exercer função própria e autônoma na engrenagem financeira voltada à sustentação. Isso tudo está sendo divulgado agora no documento que foi publicado, que já está agora quebrado o sigilo por ordem do Supremo Tribunal Federal. A investigação da Polícia Federal aponta que integrantes da própria corporação, entre eles uma delegada e policiais em atividade e policiais aposentados, atuavam para intimidar desafetos, obter informações sigilosas e monitorar adversários de Daniel Vocaro, dono do Banco Master. O sigilo está caindo, a informação vai chegando e nós estamos compartilhando com você em tempo real a mega operação que acontece nesta quinta-feira. Conversas extraídas do celular de Marilson Roseno, um policial federal aposentado, indicam que Henrique Vocaro permaneceu solicitando serviços ilícitos e providenciando recursos, dinheiro, para a manutenção do grupo, mesmo depois das primeiras fases da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal declarou o seguinte, inclusive com menções a repasses vultuosos, muito dinheiro envolvido, necessidade de pagamentos para viabilizar o atendimento das demandas,
uso de número estrangeiro e troca frequente de terminais, o que reforça a contemporaneidade e a sofisticação do agir investigado. Traduzindo em português, o pai dele era ligeiríssimo. Trocava de celular toda hora e sabia a quem pedir dinheiro para manter vivo o sistema que começou a ruir nas primeiras fases da Operação Compliance Zero. O documento da Polícia Federal aponta que, num diálogo do dia 9 de janeiro deste ano, ao não conseguir contato telefônico imediato com esse policial federal aposentado, Marilson Roseno, Henrique Vorcaro envia mensagens insistindo em retorno e afirma, abre aspas, no momento em que estou, é que preciso de vocês. Frase que a autoridade policial interpreta como uma referência direta ao grupo A Turma. O Henrique Vorcaro foi preso na manhã desta quinta-feira em Nova Lima, cidade do estado de Minas Gerais, nessa que já é a 6ª fase da Operação Compliance Zero. Mas afinal de contas, quem é Henrique Vorcaro, Nath Luquez? De onde surgiu o cidadão, além de ser pai de Daniel Vorcaro? Ele é empresário e se apresenta como diretor-presidente do grupo Multipar. Segundo a página oficial da empresa, o grupo foi fundado há 35 anos a partir de suas primeiras instituições, Vorcaro Imóveis e Centro-Sul Empreendimentos. Com base em Belo Horizonte, ao longo dos anos, as empresas que deram origem ao grupo Multipar participaram, segundo a empresa, dos maiores empreendimentos da capital mineira. O grupo diz que teve atuação no mercado imobiliário expandida com a criação de empresas com foco na incorporação, aquisição e construção de empreendimentos imobiliários em diversos segmentos, como residenciais, comerciais para alta e baixa renda. Nos últimos 15 anos, o grupo Multipar diversificou sua atuação e passou investindo em empresas e startups em outros segmentos como educação, tratamento de resíduos, alimentação, calçados, lazer, tecnologia, mineração, turismo, gestão de benefícios, incluindo cemitérios e hotéis. Atualmente, o grupo se tornou uma holding de investimentos em diversas áreas, se especializando então em gestão, aquisição e venda de ativos imobiliários e empresariais. E de dentro da cadeia, Daniel Vorcaro tem mais decisões nas eleições e mais interferência do que Ciro Gomes teve nas últimas 3 eleições aqui no Brasil. Porque agora o nome associado diretamente a Daniel Vorcaro é do senador pelo PL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. O repórter Caia Messina vai resumir pra gente as últimas horas depois da divulgação do áudio em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro para Daniel Vorcaro financiar o filme Dark Horse, aquele que vai contar a história da campanha política e dos primeiros meses do então presidente e pai do candidato Jair Bolsonaro. No áudio divulgado pelo site Intercept, confirmado pelo Jornal da Band com fontes da Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, Flávio Bolsonaro se refere ao dono do Master como irmão e cobra, em setembro do ano passado, o investimento de Daniel Vorcaro em filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? O filme é Dark Horse, Azarão em português, que conta a história da campanha vencida por Jair Bolsonaro na eleição de 2018. O banqueiro teria pago cerca de 61 milhões de reais entre fevereiro e maio de 2025, em 6 parcelas. O valor total esperado de Vorcaro chegaria a 134 milhões por meio de fundos ligados ao dono do Master e a empresas no exterior. Na troca de mensagens, Flávio demonstra intimidade com o dono do Master. Em 15 de novembro de 2025, Vorcaro entra em contato. Fala, irmão. Tava trânsito, voo ontem. Flávio responde. Fala, meu irmão, pode atender? O banqueiro retorna no dia seguinte. Fala, irmãozão. Tô na igreja, terminando eu te chamo. Eles então trocam 2 mensagens de visualização única. E na sequência, o senador escreve: Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços. Mais uma mensagem de visualização única, o senador escreve: Amém.
Um dia depois dessa conversa, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal diante da acusação de envolvimento em crimes financeiros, quando se preparava para embarcar no jatinho e viajar para o exterior. O áudio e as mensagens foram divulgados enquanto Flávio Bolsonaro se reunia com o presidente do Supremo, Edson Fachin, uma visita de cortesia, segundo o parlamentar. Na saída do encontro, ele foi perguntado sobre o assunto. Seu pai foi bancado pelo Vorcaro. Mentira, não é isso. É que a gente está fazendo uma irmão, pelo amor de Deus, vai não dá. Na sequência, o senador seguiu para uma reunião de emergência com integrantes da pré-campanha e da cúpula do PL. Depois fez um pronunciamento. Mais do que nunca, é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. O senador pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro fala sobre a abertura de uma CPI no Congresso para investigar o Banco Master. E como o Congresso reagiu ao turbilhão de notícias divulgadas ontem. A Natália Passi está conosco para contar um pouco mais do termômetro em Brasília depois dos áudios divulgados pelo Intercept confirmados pelo Jornal da Band. Natália. No Congresso, governistas trataram o caso como inaceitável e já pediram à Procuradoria-Geral e à Polícia Federal uma investigação contra o pré-candidato do PL à presidência. Também haverá uma representação no Conselho de Ética do Senado contra ele. O líder da oposição na Câmara afirmou que o PT tenta aplicar o que chama de velha estratégia, jogar todos no mesmo ambiente de suspeita e corrupção. O Partido Liberal manifestou confiança no senador. Em nota, disse que as explicações apresentadas por ele são claras e consistentes. A campanha de Flávio avalia possíveis respostas jurídicas sobre o áudio, como, por exemplo, acionar o Tribunal Superior Eleitoral. O deputado Mário Frias, do PL de São Paulo, e a produtora responsável pelo filme negam que Vorcaro tenha contribuído financeiramente. O parlamentar sustenta que, mesmo que isso tivesse acontecido, não haveria problema por se tratar de uma relação privada entre adultos. Alguns aliados admitem a força da denúncia e a possibilidade de retomar o debate sobre lançar Michele Bolsonaro para a presidência. Outros avaliam que, como não houve dinheiro público, tudo seria uma tentativa de criar desgaste político contra a família Bolsonaro. Agora, governo e oposição defendem a instalação imediata de uma CPI do Master, que está engavetada com a força do Centrão. É com vocês. Muito obrigado a Natália Passi. E a reação dos candidatos da centro-direita? Qual foi o posicionamento de quem tenta se colocar como principal opositor ao presidente Lula, que é o candidato natural à reeleição? O Felipe Vieira vai contar para você a partir de agora. Pré-candidato do Novo, Romeu Zema falou que é preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Em nota, Ronaldo Caiado, do PSD, disse que Flávio Bolsonaro deve responder aos questionamentos sobre os financiamentos do filme e as relações com o dono do Master, e que a sociedade exige clareza nas relações entre agentes públicos, empresas e interesses privados. O presidente Lula não se manifestou, mas a avaliação do Palácio do Planalto é que o caso atinge em cheio a candidatura de Flávio Bolsonaro. 11h16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se manifestou, mas o líder do PT na Câmara Federal, o deputado Pedro Uxai, de Santa Catarina, esse se manifestou e a gente compartilha com você. Faça a leitura do requerimento para instalação da CPMI do Congresso Nacional, Senado e Câmara. Terceiro, solicitação e pedido de informações à Receita Federal, se esses 134 milhões, ou pelo menos os 61 milhões que foram pagos, qual é a origem do recurso,
se teve transação financeira que a Receita acompanhou, teve relação tributária ou não, de onde que é a origem. Quarto lugar, nós vamos fazer uma notícia de fato junto à Polícia Federal para fazer as investigações a partir dessas graves denúncias com quebra de sigilo. Tem vários aqui, inclusive solicitação de busca e apreensão, prisão, etc. Estamos fazendo várias solicitações nessa notícia de fato, a assinatura junto da PGR, junto com as demais representações partidárias aqui, que nós vamos estar e solicitar aos nossos senadores dessas bancadas aqui, que lá no Senado se solicite uma investigação no Conselho de Ética do Senado Federal. É grave e não é aqui. E com todo o cuidado que a gente está tendo, não estamos querendo misturar com eleições, com nada disso. É grave as denúncias e tem que ser investigado como direito a responder, no amplo direito de defesa, mas efetivamente que haja investigação, julgamento e aqueles que são responsabilizados, que sejam culpados, que sejam punidos. Esse Pedro Xay, que é deputado e líder do PT na Câmara Federal, eleito pelo estado de Santa Catarina. 1 minuto é o nosso intervalo. E na volta, a sua mensagem, e a gente vai analisar também juntos esse turbilhão que chega em um ano eleitoral. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11h19, ouvinte participando pelo nosso WhatsApp da RB, o Adriano Vermelho sobre Flávio Bolsonaro, e Daniel Vocaro escreve o seguinte: essa é só uma reflexão, portanto, fanáticos, reflitam. Uma das regras tão baixas quanto primordiais da política é: acuse seu adversário do que você é ou do que você faz. Principalmente porque você sabe exatamente como acontece o erro, o delito, o crime, como chegou nele, o quanto pesa politicamente falando e qual a tática para escondê-lo. Mas esse plano de desmoralização do inimigo só vai funcionar perfeitamente se você mesmo conseguir manter os seus pecados ocultos. Se não for competente o suficiente para isso, discurso nenhum vai te salvar. E os próximos no paredão de fuzilamento moral serão vocês. Desejando bom dia, ele escreve: bom dia, seus lindezos. Bom dia, que carinho. Mensagem de áudio também do ouvinte da Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia para todo mundo aí da Band. Aqui é o Cícero. Oi, Cícero. Ô, Heitor, oi. Cara, eu vou falar para você, eu nunca vi tanto escândalo como nessa direita, extrema direita e essa direita. É muito escândalo, é um atrás do outro. E ninguém vai preso, ninguém faz nada. O Hugo Mota põe debaixo do tapete, entendeu? Se fosse coisa de gente do PT, já estava preso há muito tempo. Esse Flávio Bolsonaro aí já era para estar em cana, né, quando descobriram os podres dele, as mansões que ele comprou. Quando era vereador lá no Rio, né, a rachadinha, os caras já era para estar em cana. Essa turma do Bolsonaro aí, essa família do Bolsonaro, isso aí é uma quadrilha. Uma quadrilha de bandido. Esse negócio aí de ontem, né, que surgiu ontem aí, as conversas dele sobre filme, essas coisas, pode ser que tem filme, né, no meio desse negócio aí, mas eu acho difícil que tem, sabe? Porque isso aí pra mim é lavagem de dinheiro.
Não só com o Flávio Bolsonaro, com vários políticos, né? Incluindo o Congresso lá, o Hugo Mota, essa turminha aí, entendeu? Então isso aí é uma lavagem de dinheiro. E para mim ele estava falando em código ali, sabe? Eu acho. Essa é a minha opinião. Obrigado. Mensagem do Cícero. Bom, o filme Dark Horse, ele está acontecendo, ele está sendo gravado. Jim Caviezel, lembra do filme Paixão de Cristo? Aquele dirigido por Mel Gibson, que Jesus apanha do começo ao fim do filme até depois ter a crucificação. Vai ter uma parte 2 do filme, inclusive. Jim Caviezel é o ator que interpreta Jair Bolsonaro. Esse filme é dirigido e roteirizado por Mário Frias, deputado federal que foi ministro na época do presidente Jair Bolsonaro. A grande questão é o custo. E as comparações estão acontecendo, estão sendo feitas inevitavelmente. Se você juntar o custo de Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e que colocou Fernanda Torres como vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz. Se você juntar esse filme com Agente Secreto, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e colocou Wagner Moura como candidato ao Oscar de melhor ator, e ele ganhou também o Oscar de melhor ator, o Globo de Ouro de melhor ator. Na verdade não, né? Ele não ganhou o Globo de Ouro, ele concorreu ao Globo de Ouro, mas o filme ganhou o Globo de Ouro. Enfim, você sabe do que eu tô falando. Se você juntar o orçamento dos dois, dá metade do filme da história de Jair Bolsonaro. Então, olha, ou vai ser aquela mega produção, tipo Transformers, que Bolsonaro vai virar um Camaro, que vai ter uma explosão, ou vai ser um filme que o Brasil vai ganhar uns 6 Oscars, porque é muito acima dos valores. Segundo o Intercept, Vorcaro chegou a pagar 61 milhões para a produção no filme Dark Horse entre fevereiro e maio de 2025. O diretor do filme, o responsável pelo filme, o Mário Frias, disse que não tem dinheiro nenhum do Vorcaro. Então onde é que foi parar esse dinheiro? Flávio Bolsonaro pode dizer que não, eu não sabia que o dinheiro era irregular, porque o Daniel Vorcaro, naquele momento, não era uma pessoa que estava sob suspeita. Mas agora o senhor sabe, senador. Agora o senhor sabe que a origem do dinheiro é ilícita. Olha que ótima oportunidade de devolver os 61 milhões de reais, ou, se não sabe para onde doar, entregar para instituições que cuidam de aposentados, de pessoas vulneráveis. Sonha, sonha. Mais uma mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê, amigo Heitor Fredo, eu adorei essa história aí desse áudio vazado, assim como a esquerda, entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Acho que agora ele tem uma chance de ser eleito no primeiro turno. Agora, falando sério, eu acho que a pessoa que vazou esse áudio do Flávio Bolsonaro, ela fez num marco temporal errado. Eu, se tenho essa arma na mão, solto com o cara sendo candidato no meio da campanha. Derrubaria a campanha dele. Agora, ele tem uma chance de se recuperar. Eu concordo com a posição, o Cláudio Humberto falou um pouco sobre isso, Aldo Rebelo. Aliás, para quem mete o pau no programa anterior, eles fizeram 1h20 sentando a lenha no Flávio Bolsonaro. Quem ouviu o programa sabe do que eu estou falando. Então, eles lá fazem a coisa, não tem penduricário para lá e penduricário para cá. Eles fazem a coisa dessa maneira. Aconteceu, senta a lenha. Sentava a lenha no programa, no governo anterior, no governo Temer e neste governo também. Agora, eu acho sinceramente, com tudo isso que está acontecendo, que a turma do neném, nenhum, nem outro, pode sim ser beneficiada. O que você acha sobre isso, Heitor Fredo? A turma do neném pode ou não, uma terceira via pode surgir desse lamaçal todo e ganhar as eleições ainda este ano? Eu acho que pode. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Acho que o movimento vai ser grande para que nomes como Ronaldo Caiado e Romeu Zema se tornem competitivos, como até agora não se demonstraram nas pesquisas eleitorais, mas acho que é subestimar a paixão bolsonarista descartar Flávio Bolsonaro neste momento. Bolsonarista de paixão, torcedor organizado, ele ainda vai esperar uma última voz de comando para ter certeza de que não tem um caminho para defender o Flávio Bolsonaro. Ontem começou pela negação. Quando o Flávio foi questionado pelos repórteres, ele ri. Que bobagem, onde já se viu?
Depois ele se reúne com a equipe, faz um vídeo em que ele começa a justificar os valores, mas a equipe do filme diz que não entrou dinheiro do Daniel Vorcaro. Então ainda está naquela situação, me perdoe o palavreado, mas os mais antigos chamavam de batom na cueca. Difícil de explicar como é que ele apareceu ali. Porém, quando a pessoa que seria a vítima do batom, no caso, a esposa ou o apaixonado bolsonarista, se a conversa for boa, se convence, viu? Se convence. Não descarte Flávio Bolsonaro como um candidato competitivo em 2026, porque nós estamos numa época em que, mais do que a verdade, as pessoas buscam a sua própria narrativa. Então, mais importante do que descobrir o fato para aquele que quer defender Flávio com unhas e dentes é encontrar um caminho. Nem que seja de falar do filme do Lula em 2010, que também tinha o Debrecht pra lá e pra cá. Eu ouvi a entrevista inteira do Aldo Rebelo e eu fiquei pensando uma coisa assim. Imagine contar pra alguém que ficou 10 anos em coma em 2016. 2016, a pessoa entrou em coma e ela acorda agora em 2026. Aí você tenta situar como é que tá o Brasil. Aí você fala, olha, o Lula é o presidente da República. Ah, ele conseguiu se livrar da Lava Jato, escapou da prisão? Não, ele foi preso, saiu da cadeia e foi eleito presidente. Ganhou de quem? Ganhou do Geraldo Alckmin? Não, o Geraldo Alckmin era o vice dele. Mas, então, de quem que ele ganhou? Jair Bolsonaro. Quem é Jair Bolsonaro? Em 2016 ninguém conhecia. Aí você conta a história de Jair Bolsonaro e pensa, nossa, tem alguém que apoia? Sim, Aldo Rebelo. O Brasil virou de cabeça para baixo. É uma doideira a gente tentar entender o que está acontecendo no Brasil. Porque Aldo Rebelo fez uma defesa a Jair Bolsonaro e fez acusações a Lula que Romeu Zema e Ronaldo Caiado não tiveram coragem de fazer. Veja só, o ex-comunista e ex-ministro do governo Lula se tornou o principal aliado do bolsonarismo. Esse é o Brasil de 2026. Vai explicar isso para um gringo. 11h29, Nath Luquezzi. 1h30 da tarde tem o Band Mulher na tela da Band. E quais são as atrações desta quinta-feira? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ultrassom dermatológico, que é uma tecnologia aí aliada principalmente na prevenção do câncer de pele, do lipedema, enfim, várias doenças dermatológicas. E teremos também leitura astrológica ao vivo. O que será que os astros dizem para você nesse mês de maio, de junho? Então, se você quiser, pode assistir a 1h30 da tarde, igual aquele meme, né? Se você quiser, 1h30 da tarde estaremos por lá, ao vivo no Band Mulher. Agradecendo ao Marco Bedin, agradecendo aos demais ouvintes. Deixa eu ver aqui quem mais participou conosco. Deixa eu dar o nome. Tem gente até tentando ligar aqui pra ele. Calma, gente, calma. Agradecendo ao Oswaldo Francisco. Muito bom dia pra você, Oswaldo. Tem mensagem também da Silvia Jones. Lembra do personagem do Jô Soares? Ele estava no Chiliu. Quem mais? Aqui rapidinho. Tem mensagem também do Alexandre, final do telefone 4959. Então, muito obrigado a todos que conosco participaram. Amanhã tem mais. Amanhã a gente chega às 10h30 da manhã, depois do Circuito Fechado com o Gustavo Frison. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis